Se as eleições fossem hoje, Lula ganharia com 56% das intenções de voto. É o que diz a pesquisa mais recente, pesquisa agora de novembro, feita entre os dias 5 e 6 de novembro, realizada pela Quaest Consultoria, sob encomenda da Genial Investimentos. É uma pesquisa que é paga pelo mercado financeiro. Essa empresa, a Genial Investimentos, é uma empresa que tem 500 bilhões de reais em ativos e mais de 500 mil clientes em todo o país. Por isso, paga pesquisas de opinião pública nacionais, que são pesquisas caras, né, porque tem muita despesa para fazer. Pagam esse tipo de pesquisa para manter bem informados os seus investidores que aplicam no mercado financeiro e que, portanto, têm interesse nos rumos da economia. Na pesquisa estimulada, no primeiro turno, Lula teria 56% dos votos válidos e ganharia as eleições sobre Bolsonaro, que no segundo turno perderia, se houver um segundo turno, por uma diferença de mais de 30 pontos percentuais. A rejeição ao governo Bolsonaro só aumentou mais de 10 pontos percentuais nos últimos 3, 4 meses. E essa pesquisa, Quaest Consultoria, está aqui neste canal em detalhes. Estou aqui trazendo apenas as informações mais relevantes, mas eu trago os detalhes da pesquisa, o relatório inteiro comentado, para que você possa entender como é feita a pesquisa e quais são os dados que ela realmente mostra. E qual é a segunda informação mais importante dessa pesquisa? A primeira é a possível vitória de Lula em primeiro turno, com 56% dos votos válidos. A segunda informação mais importante é que o Bolsonaro, ele, quando pega só os eleitores mais ricos, que ganham mais de 5 salários mínimos, ele empata com Lula, empata tecnicamente, fica 2 pontos percentuais atrás. A diferença grande é entre os mais pobres, as pessoas que têm renda inferior a 2 salários mínimos. Então, repare, se o Bolsonaro turbinar o Auxílio Brasil e essas pessoas mais pobres se sentirem contempladas, é possível que a opinião pública mude a favor do presidente, que tem poucas chances de reeleição, devido, primeiro, ao fato de ter uma rejeição muito grande, de a opinião pública está avaliando o governo dele de forma muito negativa, está crescendo, inclusive quem acha o governo muito ruim, né, avalia o governo como negativo. Então, esses são os fatores negativos. Os fatores positivos é que Bolsonaro tem maioria no Congresso Nacional, pode aí aprovar uma série de medidas que viabilizem a sua reeleição. E essas medidas já estão sendo tomadas, como, por exemplo, a aprovação da proposta de emenda constitucional dos precatórios, a PEC, que foi aprovada tanto no primeiro quanto no segundo turno na Câmara, agora está indo para o Senado da República para ser avaliada, mas foi aprovada no primeiro e no segundo turno na Câmara, com uma margem apertada de votos, mas foi aprovada. E agora essa PEC, ela dá direito ao governo de não pagar suas dívidas, de parcelar as dívidas, os precatórios, e gastar mais com o Auxílio Brasil, mas também com a liberação de emendas parlamentares que garantem a Bolsonaro a governabilidade, ou seja, garante a ele que os deputados não vão abrir um processo de impeachment e interromper o seu governo, ou aprovar aí alguma pauta bomba. Com Arthur Lira, do Partido Progressista de Alagoas, como presidente da Câmara, e Rodrigo Pacheco como presidente do Senado Federal,
Bolsonaro tem aí a tranquilidade da proteção parlamentar a qualquer pauta-bomba contra o seu governo. Então está blindado aí no Congresso. Tem a opinião pública contra ele, mas ele pode reverter a opinião pública com a distribuição de dinheiro e com a distribuição dessas emendas. Então tem aí o governo pode ter um pacote de bondades no ano eleitoral e o eleitor pode se encantar com isso. Mas, de acordo com as pesquisas, e é isso que eu vou mostrar agora no relatório, vai ser muito difícil para Bolsonaro alterar essa conjuntura. Inclusive, ele corre o risco de cair para terceiro lugar, porque existe uma parcela significativa da população, como eu vou mostrar agora no relatório, que não quer nem Lula nem Bolsonaro, né? É o nem. Inclusive, quando perguntam quem você quer que vença a eleição, a maioria quer Lula, mas em segundo lugar está um eleitor que não seja nem Lula nem Bolsonaro. Bolsonaro vem em terceiro. Então existe a probabilidade de que o presidente da República, candidato à reeleição, caia para terceiro lugar com a subida aí de algum candidato. Não sei, Ciro Gomes, João Dória, Sérgio Moro, não sei. Porque todos esses, aí outro dado da pesquisa importante, né, Moro, Ciro e Dória, eles pontuam, mas são candidatos que têm uma rejeição muito alta. Lula, apesar dos pesares, é o que mostra a pesquisa, e eu vou mostrar agora no relatório, é o que tem a rejeição menor entre os candidatos aí mais cotados à presidência da República nas eleições de 2022, eleições gerais no Brasil, né, em outubro do ano que vem. Então, essa é a perspectiva e agora eu quero que você acompanhe comigo os dados do relatório completo da pesquisa Quaest Consultoria. A partir de agora, nós vamos analisar o relatório inteiro da pesquisa Genial nas eleições 2022, elaborado agora no mês de novembro. E começamos falando sobre a pesquisa em si, né? Essa parte quantitativa da pesquisa de opinião pública. Aqui as especificações técnicas da pesquisa foi realizada, as entrevistas foram realizadas entre o dia 3 e o dia 6 de novembro. Foram 2.063 entrevistas, a margem de erro estimada é de 2,2 pontos percentuais. Isso quer dizer que nos números apresentados pode haver um erro de 2,2 pontos para mais ou para menos. O público-alvo dessa pesquisa, como é uma pesquisa de intenção de voto, é com mais de 16 anos e a fonte de dados, né, os extratos construídos a partir dos dados do TSE de 2020 e a PNAD contínua do IBGE de 2019 e 2021. Esses dados eles servem como referência para a elaboração da pesquisa, de forma que todos os tipos de cidadãos brasileiros sejam pesquisados, homens, mulheres, de várias faixas etárias, né, de idade, divididos também pelo seu grau de instrução, divididos também pela sua faixa de renda, e essas separações da população brasileira, usando os dados extraídos do TSE e da PNAD contínua, é que dão o aspecto científico à pesquisa de opinião pública. A coleta dos dados não foi por telefone, é uma coleta de dados feita face a face, através da aplicação dos questionários estruturados, que são as perguntas feitas pelos entrevistadores aos entrevistados. A pesquisa tem 95% de confiança e foi feita aqui, foram sorteados 123 municípios através de um método
que eles chamam de probabilidade proporcional ao tamanho, com base na população acima de 16 anos. Aí, no outro estágio, são selecionados municípios menores e, em outro estágio, no terceiro estágio, são definidos por número fixo de habitantes a ser entrevistado em cada setor, segundo as cotas de região, sexo, faixa etária, grau de instrução, renda familiar e população economicamente ativa. Os pesquisadores dizem que usam uma pós-estratificação, uma espécie de auditoria em todos os questionários que são reavaliados de forma que a pesquisa fique o mais confiável possível. E aqui a avaliação do governo Bolsonaro. Antes de apresentar os números, é preciso deixar claro que essa pesquisa ela foi paga por uma empresa do mercado financeiro, que é a Genial Investimentos. É uma empresa que tem algo em torno de 500 bilhões de reais em ativos e tem interesse nas eleições, né? Tem interesse em manter os seus acionistas, os seus investidores bem informados, e é por isso que paga esse tipo de pesquisa nacional, que é muito cara e muito difícil, inclusive, de ser paga por entidades ou por empresas que não tenham uma atuação nacional e que não sejam empresas de grande porte. No caso da Genial Investimentos, como a XP Investimentos, são empresas do mercado financeiro que possuem investidores que aplicam em vários fundos, inclusive na Bolsa de Valores, e, portanto, têm interesse no resultado das eleições e nos prognósticos que são feitos para o resultado das eleições, a qual esta consultoria foi contratada pela Genial Investimentos para realizar esse procedimento e aqui apresenta o seu relatório, primeiro com a avaliação do governo, que dá para ver nesse gráfico, é que ele vem de julho de 2021 até novembro de 2021. Então, em julho, 45% dos eleitores faziam uma avaliação negativa do governo do presidente Bolsonaro. Esse número se manteve em agosto, mas a partir de setembro começou a aumentar, aumentou para 48%. Em outubro subiu para 53%. E agora subiu novamente, agora em novembro, e está em 56%. 56% dos eleitores avaliam de forma negativa o governo do presidente Bolsonaro. 22% avaliam de forma regular, mas repare, esse número era 27 em julho, caiu para 22 em novembro, e o número de eleitores que consideram o governo positivo é de 19%. Eram 26 em julho, caiu para 19%. E aí a pesquisa vai mais a fundo e separa os eleitores de acordo com a região. Você percebe aqui que em todas as regiões do país o governo é mal avaliado. Mas no sul do país, a maioria ainda considerava o governo regular, 36% em julho. 34 faziam avaliação negativa, 28 positiva. Mas veja aqui os números da região sul. Agora quem faz avaliação negativa é 54% dos gaúchos. Foi um aumento de 20 pontos percentuais de perda de popularidade do presidente e do seu governo. Uma queda ainda mais acentuada no Nordeste, que as coisas nunca estiveram bem, mas agora 60% dos eleitores fazem uma avaliação negativa do governo. Na região Norte também chega a 59%. E na região Sudeste, que é a mais populosa do país, 54% dos eleitores fazem uma avaliação negativa. Aqui
é da separação entre homens e mulheres. Você percebe aqui que a maioria dos eleitores de Bolsonaro são homens, 21% fazem uma avaliação positiva do governo de Bolsonaro, contra 16% das mulheres. Aqui, quanto à idade, né, e independentemente da faixa etária, a avaliação é muito negativa, mas houve uma mudança significativa de posição entre os eleitores com mais de 60 anos. Os mais jovens já rejeitavam Bolsonaro, mas agora os mais idosos também estão rejeitando o presidente. Houve uma queda na avaliação positiva, que era de 29%, caiu para 19% entre os eleitores com mais de 60 anos. Aqui, em relação ao ensino, nós temos uma variação não muito grande, mas o governo de Bolsonaro é melhor avaliado entre aquelas pessoas que têm ensino superior incompleto ou superior completo. A avaliação quanto à renda, né, do eleitor, os eleitores mais ricos, eles chegaram a ser maioria, apoiaram aqui, 41% dos eleitores mais ricos, aqueles que ganham mais de 5 salários mínimos por mês, eles, em agosto, né, eles acreditaram no governo, mas agora a desconfiança aumentou e apenas 26% dos eleitores mais ricos fazem uma avaliação positiva do governo. A avaliação é mais negativa entre os mais pobres, né, que sofrem mais. Entretanto, aqui é preciso fazer uma avaliação mais detalhada. E eu quero que você preste atenção aqui nessa questão econômica. Aqui um recorte quanto à religião dos eleitores, o que mostra também uma queda na popularidade do presidente, inclusive entre os evangélicos. Repare que os evangélicos aqui, 36% em agosto, faziam uma avaliação positiva do governo e agora esse percentual caiu quase 10 pontos para 27%. Isso mostra uma perda de eleitores do governo Bolsonaro, do presidente, inclusive entre a sua base de apoio, entre os evangélicos que fizeram campanha para ele durante as eleições de 2018 e que agora estão avaliando, em sua maioria, 42%, estão avaliando de forma negativa o governo de Bolsonaro. Entre os católicos, 59% fazem uma avaliação negativa, contra apenas 17% que fazem avaliação positiva. Aqui é um recorte em relação a como votou o eleitor e como ele está avaliando o governo agora. Então, os eleitores de Haddad, 81% fazem uma avaliação negativa do governo. Mas entre os eleitores de Bolsonaro, veja, 39% fazem uma avaliação positiva dos eleitores que votaram em Bolsonaro. Mas está aumentando o percentual dos eleitores que avaliam de forma negativa o governo, que subiu de 19% para 28% agora em novembro. Aqui a pesquisa pergunta sobre qual o principal problema do país. E você vê que a opinião do eleitor mudou em relação a julho. Em julho, a maioria, 41% dos eleitores, consideravam que o maior problema do país era a saúde, devido à crise sanitária. Mas, com o controle da crise, a diminuição das mortes e dos casos, a opinião do eleitor mudou. E agora 48% dos eleitores fazem uma avaliação de que o principal problema do país é a economia.
E quando se fala em problema econômico, qual é o principal problema econômico? As pessoas estão 23% preocupadas com o crescimento econômico, 14% com o desemprego e 11% com a inflação. Aqui, no que diz respeito ao principal problema social, e cresce a preocupação com a fome e a miséria, que preocupa 10% dos eleitores, e isso porque a fome e a miséria está cada vez mais visível, está aparecendo mais. As pessoas estão vendo que muita gente está passando dificuldade, e isso começa a aparecer como um principal problema do país, e um medo, inclusive, a respeito desse problema. Aqui, qual o principal problema do país num modelo desagregado? Para você perceber que a saúde era o principal problema para 41% em julho, em agosto 36%, em setembro 28%, em outubro 24%, caiu para 17% agora em novembro. E repare que é a primeira vez no ano que a pesquisa mostra que a preocupação do brasileiro agora é mais com o crescimento econômico e menos com a saúde. Então, o relógio virou aí no calendário eleitoral, no que diz respeito à expectativa do eleitor. Então, você acha que seria o melhor, né, para resolver este problema? Aí, no que diz respeito à economia, 33% dizem que é Lula, 11% que é Bolsonaro. No que diz respeito à saúde, Lula tem 27%, Bolsonaro tem 15%. Desemprego, Lula 32%, Bolsonaro 15%. Aqui no quesito corrupção, Bolsonaro ganha de Lula com 33-24%. Mas quando vem as questões sociais, aí o Lula ganha com 47-5% de Bolsonaro. Aqui a avaliação da economia, com uma retrospectiva, uma avaliação do que já passou e a expectativa para o futuro. Então a maioria aí, 73% dos eleitores, fazem uma constatação óbvia, que no último ano a economia do Brasil piorou. 73% dos eleitores enxergam essa piora. E isso aí é um número muito importante, porque mostra o grau de preocupação do eleitor com essa questão. Aqui, pensando agora nos próximos 12 meses, né? Uma expectativa do eleitor. E o pessoal estava mais otimista em agosto. Você vê aí que 50% dos eleitores diziam que as coisas iam melhorar. Mas não melhoraram e aí o eleitor começou a ficar mais pessimista. Hoje, 54% dos eleitores, somando aí piorar com ficar do mesmo jeito, 54% dos eleitores, ou seja, a maioria, está pessimista em relação ao futuro. Você acha que a diferença entre os ricos e pobres aumentou ou ficou igual ou diminuiu no último ano? E aqui uma triste constatação, que é aqui a pesquisa está buscando a opinião do eleitor, mas a opinião do eleitor aqui, no caso, entra justamente em consonância com os dados econômicos que mostram o aumento da desigualdade no país. Os ricos ficaram mais ricos e os pobres mais pobres. 66% dos eleitores acreditam que aumentou a diferença entre os ricos e os pobres. Então, a crise sanitária não foi ruim para todo mundo. Está diminuindo a preocupação com a crise sanitária. E aí a pergunta-chave, que é a grande pergunta a ser feita nessas eleições. Porque, como no Brasil existe a possibilidade do eleitor votar de novo, ou seja, reeleger um candidato para um cargo executivo, para prefeito, para governador, para presidente,
Então, a pergunta da eleição é: Bolsonaro fica ou Bolsonaro continua? Aí, se não fica, fica com quem? Aí vai escolher um. Mas essa é a pergunta fundamental. Você acha que Bolsonaro merece mais 4 anos como presidente? 69% dos eleitores disseram que não, que o presidente não merece mais 4 anos como presidente da República. Ele não está agradando a maioria da opinião pública. Agora, existe uma parcela da população, 26%, de eleitores fiéis, de eleitores comprometidos ideologicamente, de eleitores que estão sintonizados nas redes sociais bolsonaristas, que são enormes, e que estão focados de tal forma em defender o governo, que faça o governo o que fizer, vai estar sempre do lado do governo. Defende o governo a qualquer custo, como quem defende um time de futebol preferido, como quem defende as preferências culinárias. E o brasileiro, nesse sentido político, é muito isso. Está aí a prova. 26% dos eleitores consideram que mesmo com tudo que está acontecendo, com todas as dificuldades, Bolsonaro merece mais 4 anos. O que preocupa e deve preocupar muitos governistas é que a ampla maioria, 69% do eleitorado, diz que ele não merece mais continuar sendo presidente. Aqui a mesma pergunta, considerando como votou o eleitor em 2018. Então, quem votou em Bolsonaro, 53% acha que ele merece continuar governando. Quem votou em Haddad, 93% diz que não. Agora, dos que votaram em Bolsonaro, veja só, tem 40% de eleitores arrependidos, porque dizem que ele não merece mais 4 anos. Aqui, nesse recorte aqui, ó, são bolsonaristas que votaram em Bolsonaro em 2018 e que não acreditam que ele deve continuar governando por mais 4 anos. São ex-bolsonaristas. Estão arrependidos do voto dado em 2018. Aqui nesse slide você vê um recorte de uma pergunta de acordo com o nível de preocupação do eleitor com a pandemia. E dá para ver que quanto mais preocupado o eleitor com a pandemia, menos ele confia em Bolsonaro para mais 4 anos. É a mesma coisa aqui por avaliação da economia no último ano. Quanto mais o eleitor acha que a avaliação da economia é negativa, mais ele acredita que Bolsonaro não merece continuar. Nas eleições de 2022, o que o eleitor prefere, não é que ele vai votar, mas que ele prefere que vença. 46% disseram que preferem que vença Lula. 25% nem Bolsonaro, nem Lula. 22% acreditam que preferem que vença Bolsonaro. 8% não sabe, não respondeu. Então, você vê aqui que esses 22%, 22, 24, 22, 20, algo em torno de 20% dos eleitores preferem Bolsonaro, preferem que ele vença, mesmo ele estando mal avaliado nesse momento. Então, o governo está em crise, está com um grande problema na mão, problema orçamentário, denúncias da pandemia, denúncias jurídicas, problemas no judiciário, enfim, né? Problemas políticos. O presidente é um caçador de problemas, né? Ele estrutura todo o seu discurso em apresentar problemas
como se ele não tivesse que resolvê-los. E mesmo assim, tem eleitores fiéis, que chova ou que faça sol, se mantém ali, né, fiel a Bolsonaro, mesmo que ele perca a eleição. Então, ele é uma força política extremamente importante. No meio aí, tem esse pessoal do nem Lula nem Bolsonaro, que era 31% em julho, mas caiu agora para 25%, com aumento de Lula para 46%, na preferência de que vença as eleições. Aqui é a intenção de voto espontânea para presidente da República. Essa é uma parte muito importante, diria uma das mais importantes partes da pesquisa. Por quê? Porque essa pergunta, ela pega o eleitor assim desprevenido e pergunta: em quem você vai votar para presidente da República no ano que vem? Sem apresentar nomes. E 49% ainda se dizem indecisos. Mas esse número de indecisos está caindo. Eram 57% em julho. Você vê aí no gráfico, caiu para 56, 58, 55, agora são 49%. E esses indecisos estão indo para quem? Para Lula. Porque Lula tinha 21% em julho, foi a 23% em agosto, 23% de novo, 22% em outubro, e agora deu um salto entre outubro e novembro para 29% de intenção espontânea de voto. Bolsonaro aparece com 16%, caindo, né, porque tinha 18% em julho, agora tem 16%. Brancos e nulos 4%, outros 2%. Ciro Gomes aparece lá embaixo, com as intenções de voto espontânea, com 1% das citações. Então, a eleição aí está polarizada entre Lula e Bolsonaro, com o risco de Bolsonaro ser ultrapassado por algum candidato aí da terceira via. Pode ser Ciro? Não sei, porque Ciro meio que desistiu da campanha, não sei se vai continuar. Pode ser Sérgio Moro, o juiz, o ex-juiz, ex-ministro, que está aí subindo nas pesquisas, vai lançar candidatura agora pelo Podemos. Então, Lula continua crescendo, Bolsonaro estacionado, e a expectativa aí é se Bolsonaro vai continuar caindo, e se ele continuar caindo, aí o voto da direita vai para a terceira via, mas nesse cenário a vitória de Lula aí é quase certa, inclusive no primeiro turno, como você vai ver aqui. Aqui o cenário, a intenção de voto estimulada, né, que dá 48% para Lula, 21% para Bolsonaro, 8% para Sérgio Moro, 6% para Ciro Gomes, 2% para João Dória, 1% para Rodrigo Pacheco, o Eduardo Leite pontua aqui 1%, pouquinho, Felipe Dávila não pontua, aí aparece brancos nulos, não vai votar 10%, indecisos 4%. Se você for fazer aqui os cálculos, o número de votos válidos, você tira aqui branco, nulo e indeciso, o Lula vai para 56% da intenção de voto estimulada, só considerando os votos válidos. E isso daria a ele, nesse cenário hipotético, a vitória em primeiro turno, o que pode eventualmente ocorrer se as coisas não mudarem daqui para lá, daqui para o dia da eleição. Mas se as eleições fossem hoje, Lula ganharia no primeiro turno. Aqui a intenção de voto para presidente por região. Você repara que a intenção de voto no presidente Lula chega a 60% na região Nordeste e na região Sudeste está em 42%. A menor intenção de voto é na região Centro-Oeste, onde Bolsonaro é mais forte, né? Aqui Lula tem 34% no Centro-Oeste, Bolsonaro 26%.
Sérgio Moro muito forte no sul do país, onde aparece com 12%. O Ciro Gomes forte no Nordeste, onde aparece com 9%. Mas aqui em todos os cenários possíveis e imagináveis, o Lula ganha de acordo com as estimativas dessa pesquisa. A intenção de voto no primeiro turno de acordo com a renda, mostrando aí que os mais pobres, ou seja, as pessoas que ganham até 2 salários mínimos, elas 61% votam em Lula. E isso cai para 34% entre os mais ricos, aqueles que ganham mais de 5 salários mínimos. E você vê aqui que entre os mais ricos, o voto em Bolsonaro, que é da extrema-direita, cresce. Né? É 15% entre os mais pobres e 32% entre os mais ricos. E no que diz respeito aqui a essa faixa de renda, entre os mais ricos, você vê que tem um empate técnico entre Bolsonaro e Lula. E aqui vale mais um comentário sobre essa questão econômica, sobre essa questão de renda, que pode vir a definir as eleições. Porque, afinal de contas, repare, se essa parcela mais pobre da população começar a receber um Auxílio Brasil aumentado, né, e isso pode fazer com que os mais pobres mudem de opinião em relação ao Bolsonaro. E aí esse cenário, que hoje Bolsonaro tem 15% entre os mais pobres, pode mudar. Né? O eleitor mais pobre pode, recebendo o Auxílio Brasil, se sentir empoderado economicamente, se sentir prestigiado pelo governo e, de repente, a opinião do eleitor sobre o presidente muda e, portanto, muda também a intenção de voto, que aqui é onde está a chave para Bolsonaro virar a eleição. Se ele conseguir convencer esse eleitor mais pobre a votar nele, ele vira a eleição, porque entre os mais ricos ele empata com Lula. Aqui a intenção de voto no segundo turno. Lula tem 57%, podendo chegar a 59%. Bolsonaro tem 27% das intenções de voto. 30 pontos percentuais a menos. É muita distância. Ou seja, é um caminho muito difícil de trilhar. Não é impossível que o Bolsonaro aí vire esse cenário, mas é muito difícil. Afinal de contas, em alguns cenários, o Lula chega a ter quase 60% das intenções de voto, quando só tem 2 concorrentes, né? Lula contra Bolsonaro, daria Lula com a diferença de 30 pontos. E aqui o conhecimento, né, do eleitor em relação à rejeição. Isso aqui mede a rejeição do eleitor. Então você vê aí que Bolsonaro é o mais rejeitado. Tem 67% dos eleitores que conhecem ele e não votaria nele. 18% que conhece e votaria. Você vê o Lula, ele tem rejeição, 39%. Conhece e não votaria. Mas ele tem outros 39% que conhece e votaria, outros 19% que conhece e poderia votar. Então, a rejeição de Lula é muito menor. São quase 30 pontos de diferença da rejeição de Jair e de Lula. O Sérgio Moro é muito rejeitado, tem 61% aqui de rejeição, que pode fazer com que ele não consiga chegar aí a essa pretendida terceira via, né? Porque para ele chegar a bater Bolsonaro, ou seja, superar quem está em segundo, ele teria que ter uma rejeição menor.
E a rejeição é muito grande. Como é a rejeição de João Dória, como é a rejeição de Ciro Gomes. Está aí a explicação de por que esses caras não crescem, né, na apreciação do eleitor. É que eles têm uma rejeição muito grande e, assim, dificulta o crescimento, porque o eleitor já sabe quem é, já colocou um rótulo no candidato, e aí vai o desafio do marketing, né? De tirar o rótulo, botar outro, apresentar o candidato de uma forma mais agradável para conquistar o eleitor. Essa parte aqui da pesquisa é muito importante porque ela mostra o sentimento em relação aos partidos e à ideologia, ou seja, como é que pensa o eleitor. E a pergunta, né? Você gosta de algum partido? 19% disseram que gostam do PT. Aí depois vem PSDB com 2%. Aí MDB, PDT, PSL, PSOL, PV são lembrados com 1%. Os outros nem são lembrados, com 5%. Rejeita todos, 52%. E 18% não sabe, não respondeu. Então, é uma coisa que a gente já sabe, os partidos políticos no Brasil são muito rejeitados, mas entre os partidos políticos, os mais organizados são PT, PSDB e MDB, deixando claro aí que o PT é um partido muito mais organizado. Você vê que tem 19% que gosta e 19% que rejeita. Mas rejeita porque conhece, né? Sabe citar. É um partido que tem realmente muitas dificuldades, porque tem um passado, né? Governou e durante o governo do PT explodiram casos de corrupção graves que foram apurados pelo Poder Judiciário, e isso com certeza diminuiu a importância do partido, mas ele continua sendo o maior partido do país, no que diz respeito ao posicionamento político do eleitor e ao engajamento do eleitor com o partido. Isso aqui é uma vantagem muito grande que tem Lula, porque o partido dele dá a ele, de largada, né, 19%, 20% de votos. O resto é dele, mas o partido já dá 19%. Aqui o posicionamento político, né? Pergunta se você é de direita, de centro, de esquerda. E aqui uma constatação: a maioria do brasileiro é de direita, 24%. Alguns dizem que são de centro, 18%, esquerda, 17%. A maioria, 30%, não se identifica com nenhuma delas, ou seja, não sabe se é de direita ou de esquerda. As pessoas não sabem se são de direita ou de esquerda porque não estudam política. Para saber se você é de direita ou de esquerda, você tem que ter algum interesse, estudar um pouquinho sobre política, para entender quais são os posicionamentos políticos e aí ver aonde você se identifica mais, se você é de direita ou de esquerda. O Brasil é um país conservador, de centro-direita. Não é à toa que a maioria dos parlamentares, a maioria dos deputados, dos senadores, é de centro-direita. E são eles que governam o país, né? O famoso centrão, de quem depende qualquer presidente para ter governabilidade. E hoje, quem está dependendo deles é justamente quem os atacou, o Jair Bolsonaro. Criticou muito o centrão, mas agora depende do centrão para governar, né? Para manter-se no governo e para tentar a reeleição. O Bolsonaro que está se filiando a um partido de direita, o Partido Liberal, PL, de Valdemar da Costa Neto. Aqui os hábitos de mídia, né? O nível de interesse em política do brasileiro caiu de 47% em julho para 41% em novembro. Essa queda do interesse em política tem muito a ver com
a agressividade do debate político. Então nós temos na internet um grupo muito grande de pessoas que se diverte agredindo os seus adversários políticos, e isso faz com que, para não sofrer bullying virtual, para não ser cancelado na rede mundial de computadores, muitas pessoas resolvem não se interessar por política, não comentar, não curtir posts de política, só vê, fica, se informa, mas não vai muito a fundo. Inclusive, eu acho que os jornais brasileiros deveriam rever o paywall, essa coisa que eles colocam, de que você só pode ler a notícia se pagar. Isso faz com que quem não tem dinheiro para gastar com notícia se informe da pior maneira possível, que é justamente através das fake news. Pergunta como você se informa sobre política. 49% dos eleitores dizem que se informam pela TV, mas 25% se informam pelas redes sociais. Então, esse vídeo é feito para você, eleitor, que quer ficar bem informado, quer ficar por dentro das questões e escolhe a rede social, escolhe o YouTube para se informar melhor. Por isso que nós publicamos esses vídeos com análise política, porque tem um público muito grande, né, de pessoas que se informam através das redes. Aqui um cruzamento da avaliação do governo com a forma como o eleitor se informa sobre política, e você vê aqui que as pessoas que avaliam o presidente de forma negativa, a maioria se informa pelo rádio, por amigos, familiares ou conhecidos, e também pelo WhatsApp, né? Tem uma quantidade boa aí de eleitores. Aqui um novo recorte, né? Quem prefere que vença as eleições, por como você se informa sobre política principalmente. E chegamos ao fim dessa pesquisa Genial Investimento Quaest Consultoria, que nós comentamos aqui na íntegra, trazendo para vocês todos os slides da pesquisa Genial Quaest de novembro de 2021, que, entre outras coisas, mostra aí como principal hipótese a vitória de Lula com 56% dos votos válidos já no primeiro turno das eleições. Isso pode mudar, mas é o que diz a pesquisa nesse momento. Você viu aí, né, pelos dados do relatório, que a pesquisa mostra uma possível vitória de Lula já no primeiro turno com 56% dos votos válidos. Mostra também que o Bolsonaro ele vai mal no Nordeste, no norte do país e entre os mais pobres. Mas ele pode reverter essa tendência da opinião pública e, eventualmente, conquistar o eleitor, né, virar o jogo. Mas, se essa tendência se manter e se as eleições fossem hoje, Lula ganharia um terceiro mandato para ser presidente da República Federativa do Brasil. Será que isso vai acontecer? Aqui vou deixar um parêntese muito importante para responder a 80% dos meus queridos colegas, amigos, amigas, internautas que me acompanham nas redes sociais e que não gostam de pesquisas eleitorais. A maioria dos meus seguidores nas redes sociais não gostam de redes sociais, de pesquisas de opinião pública, não acreditam nas pesquisas de opinião pública e, portanto, não vão acreditar nessa também. É forçoso dizer que não é preciso acreditar em pesquisa de opinião pública. Você não precisa acreditar e nem deve acreditar. Porque as pesquisas, elas, ao contrário, por exemplo, das profecias,
ao contrário daquilo que está escrito nos livros sagrados, que são questões de fé, ou você acredita ou não acredita. No caso das pesquisas, você pode não acreditar e mesmo assim considerá-las como uma hipótese do que pode vir a acontecer no futuro. E olha que as pesquisas de opinião erram, mas erram dentro da margem de erro e estão cada vez mais especializadas, cada vez mais afinadas. Essa pesquisa que eu estou mostrando aqui é uma pesquisa feita e paga pelo mercado financeiro, feita pela Quasito Consultoria, paga pela Genial Investimentos. Portanto, é uma pesquisa que poderia dar aí um resultado favorável a um governo de direita, a um governo de extrema direita como o governo de Bolsonaro, ou privilegiar algum candidato de direita, mas ao contrário, a pesquisa mostra a possível vitória de um candidato de esquerda, de centro-esquerda, e já faz algum tempo que as pesquisas mostram essa tendência. Se ela vai se consolidar ou não nas eleições, é algo que nós não sabemos. A pesquisa ela serve como um elemento de especulação da conjuntura política. Não é necessariamente um dado da realidade. Ela não é a realidade. As pesquisas elas mostram hipóteses sobre o futuro que podem ou não se realizar a depender de uma série de fatores. Afinal de contas, ninguém sabe o que vai acontecer nas eleições no Brasil nos próximos meses. Acompanhe aqui pelo meu canal todos os detalhes sobre as pesquisas eleitorais e sobre as eleições brasileiras. Eu sou Arquimedes de Castro, este é o Laboratório de Comunicações. Você deve compartilhar esse vídeo com seus amigos, deixe o seu like, inscreva-se no canal para receber nossas notificações. Um grande abraço a todos aí, obrigado pela sintonia, até a próxima.